A multinacional britânica Rolls-Royce afirma que pagou quase 9 milhões e meio de dólares, o equivalente a quase 30 milhões de reais em propina, para fechar contratos com a Petrobras. E a empresa está fazendo um acordo de leniência com os investigadores da Lava Jato. Está conosco nessa edição do Jornal da Manhã o procurador Paulo Roberto Galvão, integrante da Força Tarefa da Operação Lava Jato. Procurador, bom dia, muito obrigado pela atenção. Bom dia, bom dia. Procurador, quais as bases desse acordo? E é um avanço muito importante, é mais um passo da Força Tarefa da Lava Jato. Olha, esse acordo, ele tem inclusive um diferencial, porque ele é um dos primeiros acordos feitos com uma empresa estrangeira, e o tipo de cooperação que foi feito nesse acordo é diferente dos demais. Esse é um acordo feito em âmbito global, com autoridades do Brasil, dos Estados Unidos, do Reino Unido, e a empresa se comprometeu a apresentar provas, tanto aqui quanto no exterior, de propina em 12 países. Então, isso permite uma expansão internacional de investigações, não limitada ao Brasil. É bom lembrar o seguinte, ao menos um delator da Operação Lava Jato já tinha afirmado que recebeu propina da Rolls-Royce, Pedro Barusco, ex-gerente da estatal. Ele afirmou que ganhou 200 mil dólares, cerca de 642 mil reais, na cotação atual, para ajudar a fechar um contrato de 100 milhões de dólares, mais 320 milhões com a Petrobras. Vera Magalhães, a sua pergunta para o procurador. É isso mesmo. Procurador, assim como esse, outros acordos do gênero foram selados no âmbito da Lava Jato. Eu queria saber se já dá para a gente ter uma ideia do volume global que a operação ajudou a repatriar, enfim, a trazer de volta para os cofres públicos, e se isso é um diferencial, mais um diferencial dela em relação às antecessoras, as operações antecessoras da PF, do Ministério Público. Bom dia. Bom dia, sim, com certeza, Vera. Olha, hoje a gente já tem garantidos, ou seja, acordos assinados com devoluções já fixadas, e o cronograma já fixado, de 10 bilhões de reais. Só para você ter uma noção, a operação anterior, o caso anterior, que tinha devolvido mais dinheiro ao erário, tinha devolvido 45 milhões de reais. Então nós já estamos aí, olha, dezenas de vezes a mais do que os casos anteriores. Denise. Procurador Denise Campos de Toledo, bom dia. Bom dia, Denise. Eu queria saber, nesses acordos de leniência, uma grande preocupação, acho que de toda a sociedade, como se estabelece as garantias para que as empresas não voltem a operar da mesma forma. Porque nós estamos tratando de casos que têm um âmbito internacional, não é apenas local, tanto que o senhor falou que os acordos foram formalizados também com outros países. Isso aconteceu também com a Odebrecht, que também enfrenta problemas e processos em outros países. Como se estabelecer efetivamente uma condição de operação diferente para essas empresas que parecem até viciadas num processo de corrupção, não é? Sim, essa é uma preocupação muito grande, porque a gente sabe que algumas dessas empresas estabeleceram a corrupção como seu modelo de negócios e agora pode até ser difícil trabalhar de uma forma limpa. Então a gente estabelece uma série de critérios, como por exemplo a aplicação efetiva de programas de compliance, de acordo com o decreto que já existe no Brasil. No caso, inclusive, da Odebrecht Braskem, há um programa de monitoramento, ou seja, a empresa terá que contratar um monitor independente que vai prestar contas diretamente ao Ministério Público Federal, ao Departamento de Justiça americano, para mostrar o que está sendo feito dentro da empresa. Agora, não é apenas isso. Além disso, tem que haver uma crença, uma credibilidade no fato de que se a empresa está apresentando provas de crimes que ela praticou, está se comprometendo com o ressarcimento de valores tão elevado, há ali também um incentivo para que a empresa não volte a praticar esses mesmos tipos de crimes, porque se ela voltar, ela continua comprometida com aquele pagamento de valores, tudo que ela já pagou não será devolvido, se um acordo desse vier a ser quebrado, é praticamente a falência de uma empresa. Curiosidade jornalística, procurador, como é que se formaliza essa união de Inglaterra, Estados Unidos e Brasil? Isso é um Ministério Público desses países? Qual é a autoridade judicial que vai depois convalidar tudo isso? Como é que se processa? Olha, na verdade, cada país tem o seu sistema jurídico. Né? No caso dos Estados Unidos, o Departamento de Justiça. No caso do Reino Unido, é um escritório chamado Escritório de Ofensas Graves, de Fraudes Graves. Agora, na verdade, o que a gente chama de um acordo global porque as negociações são feitas globalmente, a gente mantém contato com os promotores desses países, são realmente autoridades equivalentes aos promotores,
Agora a empresa fecha um acordo em cada lugar de forma separada, embora concomitante. Procurador, mais uma questão. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, em Davos, afirmou que a Operação Lava Jato é boa para a economia. Existe essa preocupação de tentar mostrar que essa operação é favorável para acabar com a corrupção ou para tentar contornar esse momento difícil do Brasil e também trazer recursos de volta, como nesse acordo com a Rolls-Royce? Sim, existe. Existem dois momentos, digamos, quando a gente analisa essa questão. Num primeiro momento, pode-se até imaginar que, uma vez que as empresas que estão envolvidas em corrupção estão proibidas temporariamente, ao menos, de fechar contratos novos com a Petrobras, isso poderia causar um efeito imediato de retração da economia. Mas essa é uma visão muito estreita da questão. O que a gente tem visto, inclusive muitas pessoas já têm falado isso, escrito isso em jornais, é que a Operação Lava Jato, ela abre oportunidade para um novo ambiente de negócios no país. Isso quer dizer que a gente, uma vez que as pessoas no mundo, empresas no mundo, fundos de investimento, visualizam o Brasil como um país em que as instituições funcionam, em que é possível investigar e punir corrupção em alto nível, isso gera uma confiança no sistema brasileiro e gera uma atração de investimentos. Além disso, no âmbito interno também, se a gente conseguir avançar para um modelo de relacionamento entre a administração pública e o setor privado mais saudável, a gente tende também a ter até uma sobra de recursos que eram destinados à corrupção, aplicados no setor interno, aplicados em infraestrutura, aplicados em saúde e em educação, e isso tudo tende a ser fator de alavancagem para a economia. Procurador, voltando ao aspecto mais penal aí da Lava Jato, saindo um pouco do econômico, a gente tem a delação da Odebrecht aí prestes a ser homologada e vir à tona. Tem muita expectativa em torno dessa delação. Eu queria saber se para os senhores já está claro se vai ser retirado o sigilo completo dessas delações, se a gente vai ter acesso ao conteúdo completo do que foi dito, etc. Não, a gente não tem essa informação porque isso é uma decisão que vai caber nesse caso aqui ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Teori. E ele evidentemente não antecipa as decisões, né? Então a gente não tem essa informação, mas ainda assim a tendência é que a partir do momento em que cada fato venha a ser utilizado numa denúncia, numa operação, esse fato ao menos venha a público. Então a expectativa nossa é de que isso venha a público ou paulatinamente, ou a partir de uma decisão do ministro Teori que levante o sigilo de forma global. Agora, procurador, ainda do lado da economia, o senhor falava de ambiente de negócios melhor, atração de investimentos. Agora, eu acho que os contrários à Operação Lava Jato, eles argumentam muito o fato de ter havido uma queda muito forte de investimentos pelas empresas envolvidas. Essas empresas, elas têm condições, eu não falo do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista legal, de retornarem ao mercado imediatamente após os acordos de leniência? Quando a gente assina um acordo de leniência, é engraçado, a gente pode até dizer que, a nosso ver, a empresa muda de lado. Ela vem para o lado de fazer as coisas corretas, né? A partir desse momento, a gente tenta também, na medida dos instrumentos jurídicos que a gente tem, criar essa possibilidade para que a empresa retome a possibilidade de contratar. Então, por exemplo, a Petrobras tem retirado do cadastro negativo, ou seja, do cadastro que impedia as empresas de contratar, ela tem retirado desse cadastro as empresas que fecharam os acordos de leniência. Agora, na verdade, as pessoas também confundem duas coisas. Uma que é a Operação Lava Jato, mas concomitante à Operação Lava Jato, o país estava numa crise econômica tremenda. Com ou sem operação, a Petrobras estava realmente suspendendo novas contratações, passou alguns anos sem novos projetos, só veio a reabrir a licitação agora. Então isso também implicou a suspensão de contratos dessas empresas. Procurador Paulo Roberto Galvão, integrante da Força Tarefa da Operação Lava Jato, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, procurador. Bom trabalho, até uma próxima. Bom dia para vocês e obrigado.